de Ferro, página 78. Vou tirar o amarelinho. O escriba não esperou a ajuda dos servos. Usou uma das gruas de madeira ele próprio, com um vigor inesperado, para apanhar o rolo que estava colocado nos fundos, coberto de uma poeira grossa. Eu já falei de poeira ali atrás, né? Na página passada. Para apanhar o rolo que estava colocado nos fundos, sob uma nata espessa de pó. O escriba não esperou a ajuda dos servos, usou uma das gruas de madeira ele próprio, com vigor inesperado, para apanhar o rolo que estava colocado nos fundos, sob uma nata espessa de pó. Um rato guinchou e correu para longe, achando que iria virar refeição de Goblin. Dogrind, contudo, soluçava e roía as unhas. Nervoso, não precisa falar que é nervoso, né? Roía as unhas. Isso. O escriba ordenou algo, sua voz era cheia de aspereza. Aquele lugar era mais escuro que o salão aberto lá atrás. Vamos adicionar alguma coisa aqui? O escriba ordenou algo, sua voz era cheia de aspereza. Algo de velhinho, simpático, havia desaparecido, deixando no lugar olhos ensandecidos. O escriba ordenou algo, sua voz era cheia de aspereza. Algo de velhinho simpático havia desaparecido, deixando no lugar olhos ensandecidos. Aquele lugar era mais escuro que o salão aberto lá atrás. Parecia querer mais luz. Um momento depois havia dois goblins tremendamente nervosos que traziam uma haste de osso com uma vela de cera de abelhas, dentro de uma casinha com janelinhas de vidro. Tá meio complicado isso aqui, né? Meio prolixo. Um momento depois havia dois goblins tremendamente nervosos que traziam uma haste de osso com uma casinha de metal que continha uma casinha de metal no topo, vírgula, que continha uma vela de cera de abelha. Com janelinhas de vidro. Peraí. Um momento depois havia dois goblins tremendamente nervosos que traziam uma haste de osso com uma casinha de metal no topo, que continha uma vela de cera de abelhas, com janelinhas de vidro. Se está com uma casinha no topo, não está suspensa numa corrente, né? Que continha uma vela de cera de abelhas com janelinhas de vidro, que permitiam que a luz saísse. Ou massa de osso com uma casinha de metal suspensa por uma curta rente no topo. Um momento depois havia dois goblins tremendamente nervosos que traziam uma haste de osso com uma casinha de metal suspensa por uma curta corrente no topo, que continha uma vela de cera de abelhas com as janelinhas de vidro. Vou colocar um ponto aqui. Janelinhas de vidro permitiam que a luz saísse. Em um jorro que destruía as sombras em redor.
Um momento depois, havia 2 goblins tremendamente nervosos que traziam uma haste de osso com uma casinha de metal suspensa por uma curta corrente no topo, que continha uma vela de cera de abelhas. Janelinhas de vidro Um momento depois, havia 2 goblins tremendamente nervosos que traziam uma haste de osso com uma casinha de metal suspensa por uma curta corrente no topo, que continha uma vela de cera de abelhas. Janelinhas de vidro permitiam que a luz saísse em um jorro que devorava as sombras em redor. Automaticamente tentaram colocar o rolo em questão sobre um dos carrinhos de transporte, mas o escriba abriu os braços, expulsando-os de perto. O osso com a vela pairou defronte dele, flutuou. O osso com a vela flutuou defronte dele, no ar. O osso com a vela flutuou defronte dele. Deixa eu tirar isso no ar, já que está falando. Suspenso no nada. E o enorme rolo de pergaminho flutuou também. Vamos ver um sinônimo para não colocar flutuou 2 vezes. E o enorme rolo de pergaminho alçou-se no ar da mesma forma, começando a se desenrolar numa velocidade vertiginosa. Girou no seu próprio eixo, levantando uma nuvem que iniciou levantando, tornando o ar irrespirável. O enorme rolo de pergaminho alçou-se no ar da mesma forma, começando a se desenrolar numa velocidade vertiginosa. Girou no seu próprio eixo, tornando o ar irrespirável, iniciando uma tosse geral. Vou tirar isso aqui daqui. Até que o óbolo apareceu, marcando a passagem. Com um novo gesto, a coisa parou e o escriba ficou ali, paralisado. Leu demoradamente. Uma unha foi para baixo de uma linha e a seguiu, grifando de forma imaginária uma passagem. Pareceu reler algumas vezes algo que de imediato lhe pareceu incompreensível. Foi e voltou no texto algumas vezes para se certificar que o que procurava não estava ali em outra parte. Mas não. Coçava o queixo, abria e fechava a boca, como se pronunciasse as palavras que lhe pareciam incongruentes. Como um novo gesto, a coisa parou e o escriba ficou ali paralisado. Leu demoradamente. Uma unha foi para baixo de uma linha e a seguiu, grifando de forma imaginária uma passagem. Pareceu reler algumas vezes algo que, de imediato, lhe pareceu incompreensível. Foi e voltou no texto algumas vezes para se certificar que o que procurava não estava ali em outra parte. Mas não. Coçava o queixo, abria e fechava a boca, como se pronunciasse as palavras que lhe pareciam incongruentes. Os alucinados e aturdidos goblins tentavam, sem eficácia, rebobinar o enorme conteúdo que havia sido desenrolado pela mágica do escriba. O enorme pergaminho estalava, conversavam entre si em meio a guinchos baixos e sofridos. Vai dar um trabalhão. Deu um trabalhão. Vamos olhar aqui, ó. Automaticamente tentaram colocar o rolo em questão sobre um dos carrinhos de transporte, mas o escriba
Abriu os braços, expulsando-os de perto. O osso com a vela flutuou defronte dele, suspenso no nada. O enorme rolo de pergaminho alçou-se no ar da mesma forma, começando a se desenrolar a uma velocidade vertiginosa. Virou o seu próprio eixo, tornando o ar irrespirável, iniciando uma tosse geral. Vou dar isso aqui. Tosses desfocaram dos 4 cantos, até que o óbilo apareceu marcando a passagem. Falei passagem aqui, né? Com um novo gesto, a coisa parou e o escriba ficou ali paralisado. Leu demoradamente, uma unha foi para baixo de uma linha e a seguiu grifando de forma uma passagem. Não pode, né? Vamos tirar isso aqui, ó. Até que o óbilo apareceu, ok? Girou no seu próprio eixo, tornando o ar irrespirável. Tosses esfocaram dos 4 cantos, até que o óbilo apareceu. Com um novo gesto, a coisa parou e o escriba ficou ali, paralisado. Parou, paralisado. A coisa parou, o escriba ficou ali, petrificado. Petrificado. Até que o óbilo apareceu. Com um novo gesto, a coisa parou e o escriba ficou ali, petrificado. Leu demoradamente. Uma unha foi para baixo de uma linha e a seguiu, grifando de uma forma imaginária uma passagem. Mal respirava. Mal respirava. Pareceu reler algumas vezes algo que de imediato lhe pareceu incompreensível. Foi e voltou no texto algumas vezes para se certificar que o que procurava não estava ali, em outra parte, mas não. Coçava o queixo, abria e fechava a boca, como se pronunciasse palavras sem voz. Sem voz. Como se pronunciasse palavras sem voz.